Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. James Gunn deu alguns pequenos detalhes aí sobre o DCU, falou algumas coisas, Dave Bautista, que é amigo dele, ator, que ele pode entrar no DCU ou não, pediu inclusive sugestões. Vamos falar sobre isso aqui, ele falou também sobre o Batman, falou sobre outras coisas aqui também, mas lembrando que todos os dias aqui tem 2 vídeos, de manhã às 6 da manhã e um entre às 7 às 8 da noite, beleza? A gente fala muito sobre a DC por aqui, apenas sobre a DC. Bom, primeiro James Gunn, ele comentou aí sobre a Zatanna, né? Alguém falou do que ele acha sobre a Zatanna. Ele nunca vai falar que ele não gosta de um personagem, eu acho isso muito difícil. E aí ele fala aqui basicamente sobre o Batman, né? Olha só que legal, ele comenta algumas HQs que não são tão óbvias assim, algumas que eu nem conheço inclusive. Grandes arcos do Batman ou histórias em quadrinhos, não escritas por Grant Morrison ou Frank Miller. A Piada Mortal, Filho do Demônio, A Corte das Corujas, O Longo Dia das Bruxas, Um Lugar Solitário para Morrer, O que Aconteceu com o Caped Crusader, Vemos Você, Neil Gaiman, Hush, City of Crime, The Monster Man e muito mais. Mas também acho bom ter uma grande coleção como 80 anos de Batman para ver muitas mudanças divertidas, culturais e dramáticas no tom do Cavaleiro das Trevas. Isso ele escreveu no Threads, mostrando aí o conhecimento dele sobre o Batman. Considero tudo que estou lendo verdadeiro, no momento em que estou lendo. Quanto ao cânone, não sou responsável pela continuidade da DC Comics convencional, ou seja, pelos quadrinhos da editora DC. O James Gunn não tem nada a ver, certo? Apenas a do DCU, o universo cinematográfico, o DC Universe aqui que ele vai criar. Que se cruzará, se afastará e se cruzará novamente, etc. Com os quadrinhos da DC. Esses personagens são todos mitos e eu realmente gosto das variações deles, especialmente quando os artistas entendem a essência do que eu acredito que torna um personagem excelente e entende sua história enquanto oferece um novo toque. E aí o James Gunn falou sobre o Dave Bautista, né, que a galera perguntou, porque assim, às vezes ele postava algumas coisas, lendo alguma coisa, marcando James Gunn, enfim. Ele fala assim, amo o Dave Bautista e adoraria ver ele no DCU. Mas onde? Me envie suas ideias no Threads. Enfim, ele falando do Batman aí mostra aquilo que eu sempre falo pra vocês, né? O James Gunn é americano, a DC é americana. A editora DC lança nos Estados Unidos primeiro que todos os lugares. Lá tudo é mais fácil. Principalmente os quadrinhos antigos, anos 70, 80, 90, começo dos anos 2000, que não chegava tudo aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Quarto Mundo de Jack Kirby. Tá vendo essa coleção aqui, azulzinha aqui, ó? Esse aqui é o Quarto Mundo de Jack Kirby, 9 volumes, né? As histórias originais que ele fez na DC quando ele veio pra DC. Isso foi publicado lá atrás em formato paraguaio, preto e branco, de qualquer jeito e tal. E aí depois, só anos depois, a Panini trouxe, certo? Que aí eles têm esse contrato de exclusividade e tal, aquilo que eu falo pra vocês, né? Às vezes eles podem falar de personagens que era hypado lá e não era aqui no Brasil, ou na América Latina, ou na própria Europa, certo? Tipo o Gladiador Dourado. Eu já ouvi algumas pessoas falando que nos anos 80 o Gladiador Dourado ele vendia bem na DC. Tipo, ele era um personagem que as pessoas gostavam. Talvez seja por isso que ele está aqui, a gente fala, personagem C da DC. Talvez pro americano nem seja tão C assim, deve ser um personagem B quase A pra eles, tá ligado? Então, tem essas diferenças do nosso país e dos Estados Unidos, né? Tipo, que são as coisas que chegam primeiro lá e depois vem aqui pra América do Sul, Europa, Ásia, etc. Não sei como que é a distribuição, mas quando ele fala algumas histórias dessas, tem algumas histórias que são óbvias, né? Tipo, o Rush, que eu nem gosto tanto, acho que o Batman Silêncio é uma história bem mediana. Ele fala, por exemplo, do Filho do Demônio, que é onde tem o Damon, enfim. Então ele fala de várias histórias aí, mostrando o conhecimento dele com o Batman, né? E aí ele também falando do DCU, que o DCU vai se aproximar e se afastar dos quadrinhos, certo? O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que nem tudo vai ser seguido pelos quadrinhos. Por exemplo, eles vão adaptar o Woman of Tomorrow, vão adaptar a fase ali do Brian Hitch com Warren Ellis, certo? Do Walt Torch. Mas isso não significa que sempre vai ser adaptação de quadrinhos clássicos. Eles vão criar histórias originais, tipo The Brave and the Bold é uma história original, provavelmente, certo? Superman Legacy pode ser uma história original que vai pros lados dos quadrinhos, que pega as referências, tipo as 4 estações, sai um pouco, faz uma coisa original, uma história original do James Gunn. Eu acho isso importante, eu acho que o DCU, ele precisa se escorar nos quadrinhos, mas ele precisa andar com as suas próprias pernas, entende? Pra você criar algo único. Por exemplo, quando vocês falavam assim pra mim, Fernando, qual a saga que o DCU tem que adaptar? E eu falava, eu não sei, talvez, tipo, as crises. Muitos falavam, Crise das Infinitas Terras, eu acho difícil, já falei isso aqui pra vocês, como isso é difícil. Mas ao mesmo tempo você pode homenagear essas sagas, igual eu falei, você cria a sua própria saga, por exemplo, que nem tem Crise das Infinitas Terras, Crise Infinita e Crise Final, a primeira trilogia das crises, né, tipo a trilogia das crises clássica. Você não precisa fazer a adaptação dessas 3 histórias. Você pega momentos e elementos dessas 3 histórias e traz pra sua obra original. Então você faz, por exemplo, Liga da Justiça
a grande crise, um exemplo. Aí você pega elementos do Crise Final, elementos dos Infinitas Terras, do Crise Infinita, você pega várias coisas, sei lá, você mostra lá o Superman dando um soco na realidade, que inclusive me lembra aquela cena do Matrix, sabe, quando o helicóptero bate no prédio e, tipo, distorce a realidade ali da Matrix e tal, que se fosse no mundo real a galera fala que era a falha da Matrix. O soco na realidade do Superman me lembra isso, não sei porquê. Sempre quando eu li lá atrás eu lembrava do Matrix, falava, pô, mesma coisa e tal. Então, tipo, dá pra você fazer essas paradas de você criar a sua própria história, o seu próprio, tipo, texto, a sua própria narrativa, e você trazer uma história original. Eu acho que o James Gunn, ele é um cara que, ele tá mergulhando fundo, mas mergulhando fundo mesmo, no DCU, lendo histórias. Ele fala, inclusive, que sempre recomenda aos atores que estão entrando do elenco do filme do Superman Legacy para ler quadrinhos. Ele deve ter falado pra Mulher Gavião, a atriz, né, a Isabella Mercy, pra ler alguma coisa da Mulher Gavião. Ele recomendou o quadrinho pro ator que vai fazer o Senhor Incrível. Ele recomendou o quadrinho provavelmente pro David Cornsweet, pra Rachel Brosnahan, pra eles terem uma base interessante do que são esses personagens. Esses personagens são muito importantes. Ele fala, né, esses personagens são mitos. E eles são mitos mesmo. O Batman, o Superman, por exemplo, e a Diana, eles são, tipo, os pilares absurdos aí da DC Comics e também alguns da cultura pop, né? Você pega, tipo, todos os anos de cronologia que eles têm, tipo, as histórias, a grandeza do que eles representam no todo. Então, acho que é legal ele falar tudo isso. Ele falando do Dave Bautista aí, né? Tipo, é Bautista, né, que fala. Se eu estiver falando errado, vocês me corrijam. Desses caras que vieram do wrestling, que eles chamam, né? Muita gente tá falando pra ele ser o Hugo Strange, né? O Dave Bautista. E, enfim, não sei o que ele pode ser, o Bane. Muita gente fala pra ele ser o Bane e tal. E eu acho que ele pode ser qualquer personagem que o James Gunn olhe fisicamente e fala, pô, eu acho que o Dave consegue interpretar esse tipo de personagem. Porque ele conhece o ator, né? Ele é amigo pessoal do ator, já trabalhou com o ator, enfim. Deixa aí a sua sugestão do que o Dave Bautista pode ser aí no DCU, né? Então eu penso que, tipo, esses detalhes que ele fala do DCU, essas entrelinhas, são coisas que parece que não quer dizer nada. Mas se você parar pra pensar, pra dar uma discutida, você vê que ele tá querendo dizer algo, né? E ele não vai soltar spoiler. Olha, eu penso que eu vou fazer a minha crise, né? Se preparem pra crise na DC e tal. Porque essa palavra vende muito nos quadrinhos. É a palavra que mais dá dinheiro, assim, quando tem, nossa, crise, meu Deus, vai acontecer uma crise na DC. Então, ele tá indo por esse lado, né? Eu gostei do conhecimento dele do Batman, dele falar alguns quadrinhos aí óbvios e outros não tão óbvios. Ele já falou bem do Batman, sempre fala bem do Superman, dá pra ver que ele sabe quem é os dois personagens. Cara, isso é muito importante, porque você pega o que o Snyder fez no passado, você vê que ele não entendia os personagens. Ou ele, pior do que isso, ele entendia e achava que ele poderia dar uma versão dele, que ia ser uma parada meio que muito foda. O que o James Gunn fala aqui do Batman eu acho bem pertinente. Por exemplo, Corte das Corujas. A Corte e a Noite das Corujas. Eu considero dois excelentes quadrinhos, assim, que eu li, assim, eu nem gosto tanto do Scott Snyder, eu acho que ele é um escritor bem mediano, assim, porém essas duas histórias são maravilhosas, na minha opinião. Ele e o Greg Capullo. O Greg Capullo faz artes lindas. Acho que a galera realmente gosta da arte dele, assim, mesmo os críticos das histórias do Scott Snyder. Mas o Batman, nesse DCU aqui, ele vai ter uma abordagem muito mais diferente aí do que o Batman do Robert Pattinson, que eu acho que os dois têm um grande potencial. E foi muito bom o Batman do Robert Pattinson ter surgido antes. Sabe por quê? Porque aí vocês iam ver uma comparação muito bosta. Que ia ser o seguinte: você fez esse Batman que tem esse lado detetive fortíssimo, tem esse clima no ar, essa Gotham imunda, sabe, essa coisa meio Seven com Blade Runner e tipo assim, visual, né, da cidade e tal. E ao mesmo tempo, você vai fazer um outro Batman fantasioso. Então se o Batman fantasioso viesse antes, aquele Batman super mais porradeiro, mais, sabe, mais Batman Arkham dos quadrinhos, aquela jogabilidade hack and slasher, de ele bater em vários caras, que é aquilo que o Ra's al Ghul fala no Batman Begins, né? Posso te ensinar a lutar com 600 homens, né? Ele fala mais ou menos isso, que é o Batman, né? Essa ideia e tal. E eu acho que se viesse um Batman fantasioso antes, as pessoas iam falar, ah não, mas esse Batman do Pattinson... Se o Batman do Pattinson viesse depois de um Batman fantasioso, as pessoas iam hatear mais esse filme. Ai, mas não tem ação. É o que as pessoas falam hoje, né? Ai, mas esse filme é muito lento, esse Batman não luta direito, isso e aquilo, tal. As pessoas iam reclamar muito de The Batman se ele viesse depois. Que bom que ele veio antes, que bom que ele fez sucesso, que bom que vai ter The Penguin e que bom que vai ter uma continuação e esse universo vai ser expandido. Deixa aí embaixo nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acreditam que o James Gunn quis dizer com tudo isso aí, falando sobre se aproximar mais nos quadrinhos, se afastar e reforçando de novo o que ele falou. O James Gunn não tem envolvimento algum com a editora DC Comics de quadrinhos, beleza?
Ele recebe vários quadrinhos da editora, lógico que ele é o chefe do DC Studios agora, mas o DC Studios é uma coisa, a editora DC Comics é outra coisa, beleza? Não confundam as coisas achando que, tipo, vai lançar um quadrinho, tipo, James Gunn é foda, ele lançou esse quadrinho, ou vai reclamar porque o quadrinho não é tão bom. Ele não tem nada a ver com o quadrinho editorial da DC, é outra parada. Então o que você pensa? Deixa aí sua sugestão pro que o David Bautista pode interpretar aí no DCU, qual personagem você acredita que ele pode interpretar, que você acha que combina mais com ele. Eu acho que ele é um bom ator, inclusive. Eu não acho que ele é um ator ruim, não, acho que ele manda bem atuando. Eu já vi ele fazendo personagens mais sérios, tipo no Blade Runner, lá tá uma participação pequena, mas ele manda bem. Deixa aí nos comentários e o que você acha que o James Gunn pode fazer aí de acordo com tudo isso que ele falou, a cronologia do DCU, falou sobre os quadrinhos, sobre tudo isso que ele aborda nesse Threads aí. Ele tá falando bastante no Threads, ele tá usando mais o Threads do que as outras redes sociais. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, beleza? Tamo junto, até a próxima.